E aproveitando, então, vamos dar sequência aos trabalhos. Agora a gente vai ter a nossa mesa especial, aí, nosso eixo especial de violência política de gênero, Observatório de Violência Política de Gênero. Vamos chamar a Bianca, Elaine, Raquel Branquinho. Vamos falar das mulheres agora? Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeça e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar. Vem! Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Bem, gente, então, a ideia, né, do evento é ser um evento muito interativo, mas o tema da violência política de gênero é um tema super sensível para essas eleições. A gente teve, como eu disse, né, no início, essa aprovação tão importante da Lei de Violência Política de Gênero no ano passado. É a primeira eleição que ela vai, de fato, ser aplicada. A gente tem um monte de desafios ainda, porque muitas vezes a gente não reconhece ainda quando a gente sofre violência política de gênero, e os órgãos e as instituições também ainda têm alguma dificuldade de compreender o que é violência política de gênero e qual é o fluxo, né, qual é o protocolo, para onde que tem que ir, né, e tudo isso aqui é o que a gente vai estar trazendo de uma forma muito clara e objetiva para que vocês possam também estar tirando as dúvidas. Então, a gente, né, o nosso, né, momento agora é de tudo que você precisa saber sobre violência política de gênero, e a gente vai começar com a Bianca, que está aí fazendo esse trabalho tão lindo, junto de outras mulheres tão incríveis, no Observatório de Violência Política de Gênero, e também, né, a Elaine, do Vamos Juntas, e a Raquel Branquinho, que está, né, coordenando esse trabalho no Ministério Público tão relevante, né, que tem um grupo de trabalho de combate à violência política de gênero. Então, está com vocês, gente, fiquem super à vontade. Olá, muito obrigada, Gabi. É um prazer para nós do Observatório de Violência Política contra a Mulher estar aqui nesse evento. Né? Como a Gabi pediu, uma roda de conversa, então a ideia é que não seja uma palestra. Então, nós vamos tentar passar aqui de uma forma um pouco mais leve, né? Esse tema que já é tão difícil e tão sensível. Nós escolhemos essa música, esse sambinha, uma sexta-feira, né? E que uma das frases que me chamou muita atenção quando a gente estava decidindo qual música ia abrir o evento é essa frase que ficou um pouquinho no final, né? Sou dona do meu corpo, da minha vontade, e fui eu que descobri poder e liberdade. Né? E para que nós possamos exercer essa liberdade plena, para que possamos conquistar a igualdade material prevista no artigo 5º, não só a formal, né, é que nós precisamos saber o que é violência política de gênero para poder combater esse mal que afasta tantas mulheres da política. Né? Infelizmente, a arena política é um espaço muito hostil às mulheres. Né? E nós, do Observatório, lançamos, né, nós temos uma cartilha, nós fizemos um relatório em 2020 e 2021, e, para nós, o conceito, e trazendo aí por empréstimo dos países da América Latina, vários organismos que já estão muito avançados, né, para além do Brasil, porque no Brasil essa temática, apesar da violência política ela ser muito constante, ela só tivemos uma lei agora em 2021, né? Então nós não tínhamos essa proteção. E o que é a violência política de gênero? É qualquer ação, omissão, por meio de terceiros ou diretamente, enfim, o espectro é amplo, né, de restrição a direitos políticos de qualquer mulher.
E quando a gente fala de mulher, nós precisamos pensar e tratar a mulher, não a mulher como sexo biológico, né? Nós devemos pensar como gênero, porque as mulheres trans também precisam estar abarcadas nesse conceito para que tenham o seu campo de proteção também, né? A violência política de gênero, ela não ocorre apenas com candidatas e mandatárias. Qualquer mulher, qualquer uma de nós aqui, inclusive ativistas, jornalistas, podemos sofrer violência política de gênero. A lei, ela restringiu o aspecto para candidatas e mandatárias. Porém, nós temos também a lei de proteção ao Estado Democrático de Direito, que prevê a violência política, né, trouxe o crime da violência política de uma forma geral, mas tem também a questão do gênero no dispositivo. Então, ela também abarca, existe um fator de proteção para todas nós mulheres, não apenas candidatas e mandatárias, né? A violência política de gênero, ela também pode ser cometida, né, os agressores podem tanto ser mulheres como homens, né? Então, assim, não são só os homens que praticam a violência política de gênero. Nós podemos, infelizmente, já tivemos casos, inclusive recentes, de mulheres que cometeram violência política de gênero contra outras mulheres, né? Então, o campo de atuação também, o espaço, né, que ela ocorre, pode se dar tanto no espaço público como privado, e o espaço público ele deve ser entendido de maneira ampla, né? Qualquer local em que as mulheres tenham os seus direitos políticos restringidos de alguma forma, né? Então, e o exercício, a violência política também pode ser considerada, pode ser cometida dentro de espaços institucionais, né? E isso é muito comum. Partidos políticos, por exemplo, né, é um campo em que a violência política de gênero ocorre com alguma frequência. Nós vamos ter, na sequência que a Elaine vai falar, de casos concretos, né, e as instituições ainda têm uma dificuldade, incluindo o Judiciário, incluindo o Ministério Público, de reconhecer algumas condutas como violência política de gênero, né? Então, o que nós precisamos deixar claro é que a violência política de gênero ela pode ser cometida, inclusive, dentro de instituições e por pessoas jurídicas, por exemplo, né? Então, e aí nós temos uma dificuldade, alguma dificuldade, para aplicar essa lei quanto à criminalização, né? Porque, enfim, pessoa jurídica não comete crime, em tese, né? Então, teria que se personificar o dirigente partidário, né? O presidente da associação, enfim. Mas, nas ações eleitorais, nós podemos e devemos trazer essas pessoas para o polo passivo da ação, para que elas tenham a responsabilidade para combater a violência política de gênero. Então, nós sabemos, né, que a violência política de gênero ela acontece quase que diariamente quando se está numa campanha, né? Então, vocês já têm toda a nossa admiração por se colocarem à disposição nessa arena, e nós queremos ser uma rede de apoio, né? O Observatório, junto com o Ministério Público Federal, a gente faz parte do GT também da Procuradoria Geral Eleitoral, e a nossa ideia é que vocês encontrem no GT, no Observatório de Violência Política, uma rede de apoio para conseguir enfrentar, né, essas eleições e que não desistam, né? A nossa palavra, a gente sabe que é difícil, mas nós, do Observatório, existimos para que vocês resistam. Então, nós queremos nos colocar à disposição para que, juntas, possamos enfrentar e combater a violência política de gênero até que nós cheguemos à paridade material, né? Então,
essa mais ou menos a minha fala, e fiquem à vontade para perguntar, não sei como é que vai ser, Gabi, se vai ter algum a gente vai dinâmica. seguir, vamos seguindo. Obrigada, muito obrigada, Bianca. E é importante isso, né? Na verdade, a violência política de gênero, ela pode ser psicológica, né? Ela pode ser física, todas as hipóteses, né, da Lei Maria da Penha, todos os tipos de, pode ser sexual, né? E aí a Elaine vai estar entrando exatamente nesse tema. Eu queria pedir o vídeo que vai entrar antes da fala da Elaine, por favor. Eu não vou, olha, fazendo... Você não vai falar. Não pode. Não pode, vereador. Violência política, violência política. Vereador. Ei, vereador. Não pode, não. Eu sou presidente, a senhora vai me respeitar. Eu respeito o senhor como entendeu? presidente. A senhora vai me mas respeitar. O senhor tem que me respeitar como Corta o vereadora. telefone dessa vereadora para mim. Agora. Bora. Quer fazer circo aqui? A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Não. Epa, você está descontrolando. Rapaz! Ô, rapaz! Você está sendo machista. Meu amigo, você está pensando estar onde? Fala de pé, por favor. Boa tarde. Choca, né? Assim, eu sei que a gente já assistiu essas cenas, mas olhando novamente aqui, parece que dói lá no fundo, né? Então, boa tarde. Eu sou a Elaine, conheço alguns rostinhos daqui, felizmente. Estou aqui como representante do Vamos Juntas, né? Agradeço o convite da Gabi. E a ideia é que eu tente organizar um pouco, né, o que a gente está falando até o momento aqui sobre violência política, né? Na verdade, assim, eu vou falar sobre algo que eu sei que é a vivência de muitas de vocês todos os dias, né? Então, já peço desculpas se ficar um pouco repetitivo e peço desculpas também caso isso cause em vocês algum tipo de gatilho, enfim, porque, de fato, em todas as conversas que nós temos, né, hoje o Vamos Juntas acompanha, presta suporte para 150 líderes, e a cada encontro é impressionante a quantidade de relatos de violências, né, que são sofridas. Eu fiquei até na dúvida em como organizar aqui os exemplos, né, se a gente pode categorizar da forma que quiser. A gente pode categorizar por violências sofridas como militante, como candidata, como parlamentar, como liderança partidária. Mas eu acabei optando por fazer uma divisão, né, por tipos de violência, né? A fala da Érica aqui foi muito interessante, porque casou um pouco com algumas das considerações que eu tinha colocado. Infelizmente, a gente precisa... ela colocou aqui, né, que às vezes quando a gente fala em comunicação não violenta, né, é algo forte, né, não violenta, mas a gente precisa saber nominar aquilo que a gente sofre, né, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre como denunciar, enfim, para a gente conseguir denunciar, para a gente conseguir quebrar esse ciclo, infelizmente a gente precisa saber o
que a gente tem sofrido, né? Eu falo a gente porque, além de vice-presidente do Vamos Juntas, eu atuo na área política, não como mandatária, mas sou chefe de gabinete no Senado, né? Então, vocês imaginam, uma mulher jovem, né? Atualmente eu tenho 35 anos, estou há pelo menos 12 anos nessa área. Então, estava até falando para a Bianca, né? Ali a senadora Simone estava sofrendo, estava, né? Enfim, passando por aquela situação, eu estava ali no cantinho, né? Acompanhando de perto. E realmente o que a gente vê é que vocês, como candidatas, infelizmente, o que eu trago para vocês são notícias de que é só o começo, né? Acho que todos os exemplos que a gente deu aqui são de mulheres que estão no exercício do seu mandato e sofrendo ainda violências muito fortes, né? Muito claras, muito explícitas. Mas nem toda violência é explícita assim. Então, para não me alongar muito, acho que a gente pode começar falando sobre violência física, né? Essa talvez seja o tipo de violência mais fácil de ser detectado e a que mais choca. A gente tem um caso que é extremamente emblemático da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada. Então, sim, mulheres são assassinadas, né, no exercício da sua atividade política. Mas, antes dela, a gente já teve outros casos também. Então, a gente já teve uma prefeita assassinada no Mato Grosso do Sul, há um pouco mais de tempo. A gente já teve uma candidata a prefeita também assassinada. E, antes dessa violência, né, antes de se levar a cabo, a gente tem também muitos casos de ameaça de morte. Gente, são só questões muito pesadas. Eu estou trazendo assim, eu sinto que vai pesando o clima, mas realmente precisa ser falado, né? Eu, além de trabalhar com um senador hoje, o senador para o qual eu trabalho tem um gabinete compartilhado com outros 2 deputados, e uma delas é a deputada Tabata Amaral, né? Que é uma mulher, uma política que sofre, né, diariamente violências. Tem até um vídeo que a gente até pensou em colocar, mas recomendo depois para quem não viu, em que ela lê, né, algumas das mensagens, né, nada carinhosas que ela recebe, mas já teve casos de ameaça de morte. A gente teve mais recentemente o caso da Manuela Dávila, que infelizmente até, enfim, tem falado em não mais pleitear nenhum cargo por conta das violências que ela sofre e que vão para além, né, vão para a família. A gente teve a Duda Salabert também, lá em Belo Horizonte, né, que é o caso de uma vereadora que também tem sofrido ameaças de morte. Nós temos ainda, e tudo isso ainda dentro da violência física, né? A gente tem líderes que são expulsas de alguma comunidade, que são impedidas de fazerem, e aí já vem para o âmbito das candidaturas, né, que são proibidas de fazerem as suas caminhadas, de fazerem a sua campanha em determinados lugares, são expulsas por outros líderes. E a gente tem também casos, alguns inclusive foram colocados aqui, de ameaça de violência física. Então, ameaçar de bater. A gente teve o caso lá do vereador que falou que ia bater na prefeita com uma chinela. A gente tem o caso do parlamentar que falou em colocar cabresto na boca de uma deputada estadual. E ainda dentro da violência física, eu colocaria a violência sexual, né? A gente viu aqui o caso da deputada Isa Pena, mas, para além disso, a gente tem também o caso de pessoas que mandam fotos inadequadas, né, e não solicitadas, né, pelas candidatas, especialmente, mas pelas parlamentares. A gente teve esse caso horrendo que foi colocado pela vereadora, que recebeu um vídeo, né, de um homem ejaculando sobre sua foto. Enfim, esses são os tipos mais clássicos, mais claros que eu trouxe de violência física, mas, infelizmente, não se encerra nesses, né? Para além disso, a gente tem as violências não físicas. E nessas aqui eu realmente gostaria de chamar muito a atenção de vocês, porque eu acredito que essas são, talvez, as mais difíceis de serem identificadas. São, muitas vezes, aqueles casos em que você para e pensa: será que realmente eu tenho razão para estar me sentindo mal por estar passando por essa situação? Então, por exemplo, uma que muitas vezes a gente não identifica como uma violência,
E eu, né, fiz um compromisso aqui com a Bianca de que eu deixaria muito claro que é a violência econômica. Então, eu tenho acompanhado, enfim, pelo Vamos Juntas, né, já está na 2ª edição, mas é recorrente as candidatas que chegam até nós e falam da dificuldade que tem de conseguir negociar recursos com os partidos. Então, foi necessário, né, a criação de regras para que os partidos, de fato, disponibilizassem recursos adequados para as mulheres candidatas, e ainda assim, mesmo com as regras criadas, a gente tem a maioria dos partidos descumprindo com a própria lei. Então, sim, isso é um tipo de violência que precisa ser combatida. Está acabando, mas, infelizmente, não está acabando. A gente tem também a violência simbólica e institucional. Essa é uma violência que me toca muito, porque eu acho que acredito que seja a que eu mais acompanho de perto, né, lá no Congresso. Então, eu sei que isso é até anedótico, mas não sei se vocês sabem, mas o Senado Federal só passou a ter um banheiro feminino no ano de 2016. Antes disso, as senadoras tinham que usar os banheiros masculinos, porque a gente não tinha esse espaço para as mulheres. Só recentemente também a gente teve a primeira senadora da história a ser mãe durante o exercício do mandato, né? O que também tem a ver com a dificuldade de entrada das mulheres na política, né? E aí, quando a gente tem mulheres jovens, né, começando a entrar, vão surgindo novos tipos de violência. Tem um post fantástico da deputada Talíria Peroni, não sei se vocês todas viram, falando sobre a dificuldade de ser deputada e mãe. Porque não existe, de fato, são coisas que, enquanto a gente tem poucas mulheres, parece que ficam um pouco mais escondidos, né? Não se repara tanto. Mas você não tem um espaço, um apoio, um suporte que seja realmente adequado. Você tem casas legislativas que não têm regulamentada a licença maternidade. Isso é uma violência, né? Você não tem trocadores, berçários, espaço para amamentação. Enfim, você não tem condições, mesmo que permitam as mulheres, né, serem mães e exercer a sua atividade política. Isso é uma forma de limitação. Teve até uma prefeita, né, que fez na sala, né, dela, do gabinete, ela fez... Prefeita de Palmas. Cíntia Ribeiro, exatamente. Então, a solução prática que ela deu para não poder se virar ausentar. da sua forma, né? Eu conheço a prefeita, ela teve neném logo depois da eleição e ela não tinha licença maternidade. Então, os próprios assessores se sensibilizaram e fizeram de uma sala anexa ao gabinete dela, colocaram um berço para que ela pudesse, de alguma forma, dar assistência para o filho, que ela estava amamentando, mas isso daí é a realidade das mulheres que estão na política. Exatamente. Temos ainda essa outra violência, que essa também me toca assim no fundo, que você pode até conseguir ser parlamentar, mas o seu espaço vai ficar muito bem delimitado. Então, você pode ser parlamentar, mas você quer ser líder? Você quer ocupar todas as comissões? Você quer participar de todos os espaços? Não, aí você já está querendo demais. Então, assim, a gente tem muito essa questão de que, quando a definição ela não é feita no voto, ela é feita pelos partidos, em geral, os espaços das mulheres ficam mais limitados. E isso é também um tipo de violência. Trazendo, mais uma vez, né, a questão da CPI, que eu também vou falar no próximo exemplo aqui, mas ficou muito claro que foi definido os assentos e não tinha nenhuma mulher, né? Então, elas precisaram ir até a comissão, conversar com o presidente, expor essa situação para que elas conseguissem um assento. Então, as mulheres se revezavam, e foi realmente assim, foi um momento histórico, porque elas brigaram por um espaço para as mulheres. Elas queriam fazer parte daquele momento histórico, né? E, de fato, as mulheres que participaram se destacaram imensamente, né?
Então, essa falta de espaço, essa limitação, né, dos espaços a serem ocupados pelas mulheres também não deixam de ser um tipo de violência. Estou acabando, prometo, Gabi. A gente tem também, e aí essa talvez seja a mais comum, e aquela que eu tenho certeza que, bom, quase todas as candidatas, se não todas, já devem ter sofrido em algum momento, que é a violência moral e psicológica, né? Então, a coisa de ser chamada de louca, de ser descontrolada, agressiva, de questionar que você não deveria estar ali, né? Então, eu falei que ia trazer de novo esse caso, né, que eu acompanhei de perto, e aí eu acho que dá para expor bem. Aquele vídeo que a gente viu, né, da senadora Simone, dentro da CPI a gente tinha uma divisão até de tarefas. Então, aquela era uma questão que ela tinha realmente se aprofundado bastante. Não tinha naquela sala nenhum outro parlamentar que entendia tanto daquele tema quanto a senadora Simone. E a pessoa que foi, né, que a chamou de descontrolada, quando ela começou a questionar, o argumento dele foi: a senhora deveria ler melhor, né? A senhora deveria ler melhor esse material. E aí foi quando ela realmente falou: não, isso eu não vou aceitar. O senhor pode falar o que quiser, o senhor pode falar que eu estou errado, agora que eu tenho que ler melhor. Então, isso é um tipo de violência, sim. E o que eu acho que a gente tem conseguido avançar é que, talvez, em outros tempos, isso não nos ferisse de forma tão explícita. Hoje, a gente já consegue, de certo modo, ver e falar: isso está errado, isso talvez, isso me parece estranho. Tem muitas outras, né, situações. Tem situação de candidata que recebe mensagens com xingamentos, memes falando da forma física, aquela associação a casos amorosos, né? Porque para deslegitimar uma mulher você sempre tem que associar a um homem, né? Então, isso que eu estou trazendo são casos que a gente também recebe bastante no Vamos Juntas. São casos de líderes que trazem essa situação, e é algo difícil até de você combater, né? Mas, enfim, para finalizar, né, eu acho que eu trouxe várias situações aqui, eu tenho certeza que vocês, né, na cabeça de vocês, lembraram de outras situações. Eu acho que é importante, né, se eu posso deixar uma mensagem final sobre dúvidas, sobre exemplos, né, do que é violência política, confie nos seus instintos. Né? Em que sentido que eu digo isso? Se você se sentiu ofendida, né, se você se sentiu constrangida, acuada, diminuída, bote reparo. Muito provavelmente, sim, você está passando por algum tipo de violência política de gênero, né? E, enfim, eu acho que os próximos passos aqui são para deixar claro que, uma vez identificado, saibam que vocês não estão sozinhas. Muito bom. Elaine, a sua fala dialoga muito com o que a gente falou pela manhã, porque a gente apresentou áudios, né, com ofensas reais dirigidas às parlamentares, da Tabata, né? Eu repeti um pouco o que tinha no meu TED que eu tinha feito em Curitiba, mas com outras também. E também o exemplo da CPI e como tudo isso foi, né, o papel que as mulheres exerceram foi revolucionário, como os homens começaram a entender também, sair em defesa delas, que eu acho que é fundamental a gente começar, né, porque o machismo é estrutural e muitas vezes os homens cometem a violência sem perceber que estão cometendo uma violência, né, assim, porque sempre foi assim, então eles estão acostumados, de repente eles mesmos não se percebem, né? A gente estava falando do chacal, o chacal deles ali é muito bem, né, desenvolvido, não é mesmo? Ainda mais quando é para uma mulher. Enfim, então, eu queria chamar o vídeo institucional do TSE, por gentileza. Atos de agressão ou assédio sexual contra mulheres que comprometam os direitos políticos ou o ambiente onde elas desenvolvem a atividade política. Isso é violência política de gênero. Violência política contra as mulheres é crime. Faça sua denúncia na página do TRE do seu estado,
site do TSE ou acesse o canal de denúncias do Ministério Público Federal. Clique em Eleitoral, depois em Procuradoria-Geral Eleitoral e denuncie aqui. Recolha todas as provas e preencha o formulário. Combater essa prática é um dever de todo mundo. Seja você a mudança. Agora eu queria convidar, então, a Raquel Branquinho para falar, né, como constituir provas, né, e como denunciar essa violência política. Obrigada. Oi, Gabriela, tudo bom? Eu acho que eles iam colocar uma paginazinha aí, porque as pessoas que quiserem anotar, enquanto a gente fala os sites, essas coisas, será que está... Eu vou ver se dá, mas você tá, já mas vai não tem falando, problema, não. Qualquer coisa eu então, eu me chamo Raquel Branquinho, sou procuradora regional, estou coordenando com outra colega, Natália, com um trabalho adicional, né, minhas funções, um grupo de trabalho que é criado pela Procuradoria-Geral Eleitoral e nós tratamos justamente do enfrentamento da violência política de gênero. Por que a violência política de gênero? Violência política. Porque o ano passado nós conseguimos, finalmente, aqui no Brasil, ter uma lei, a 1492, que ela criminalizou as condutas de assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar, candidata ou detentora de mandato eletivo. Por enquanto, essa lei tutela a candidata, ou seja, quem já formalmente é candidata, e quem está exercendo o seu mandato eletivo. Mas nós aqui, a minha fala hoje é para incentivar que, mesmo quem não seja candidato ou detentora, denuncie o que acontece consigo, porque nós temos uma outra legislação que está no Código Penal, que eu acho que a colega Bianca falou. Por falar em Bianca, esse vídeo que passou aqui é um resultado de um trabalho, de um esforço muito grande do Observatório, dela, da Ana Cláudia, junto com o Ministério Público, com o TSE, para tornar cada vez mais acessível a todo mundo a informação e o acesso aos canais de denúncia. Então, aqui eu agradeço a Bianca o esforço sempre que ela está fazendo. Mas, então, nós temos outra legislação também, que tem o artigo 359-P do Código Penal. Não vou tratar aqui das especificidades dessas legislações. O meu recado é, aconteceu alguma coisa no sentido, na conotação política eleitoral, ainda que não seja especificamente com uma candidata ou uma detentora, denuncie, porque se tiver algumas situações específicas, pode configurar até esse crime, que não é o do Código Eleitoral, mas que também tutela os direitos políticos aí de todos os cidadãos. Então, por que eu estou aqui como Ministério Público? Porque nós temos esse GT, esse grupo de trabalho, que não é formado só pelo Ministério Público, por isso que ele é muito plural e muito rico naquilo que ele produz, porque ele é formado por membros do Ministério Público, por organizações não governamentais como o Observatório, como a Transparência Eleitoral, a OAB também tem representante, o CNNP, a ONU Mulher. Então, quer dizer, nós estamos integrados com outras instituições para discutir isso e trazer um debate mais sério de como sensibilizar o sistema de justiça eleitoral brasileiro, formado por Poder Judiciário, Ministério Público Eleitoral, advogados, polícia, da necessidade de se reprimir e se combater atos que caracterizem a violência política de gênero. Porque é uma lei nova, nós temos a questão da violência, não só política, a violência contra mulheres, violência contra o gênero feminino é um problema estrutural. Problemas estruturais nós não resolvemos de uma hora para outra apenas com uma legislação. Mas é óbvio que nós precisamos dessa conscientização e é o trabalho do nosso grupo de trabalho. Por isso, nós temos uma página, e nessa página nossa na internet, que está ali indicada em vermelho, todo o trabalho produzido por esse GT, focado no Ministério Público, porque é crime, e crime quem tem que denunciar é o Ministério Público, é o Ministério Público Eleitoral, seja o promotor de justiça eleitoral, seja o procurador regional eleitoral, seja até o procurador-geral da República, dependendo do foro de quem praticou o ato violento, de quem praticou o crime. Então, no GT, nós focamos muito na questão desse crime, fazemos representações, já há denúncias, inclusive, daquela parlamentar que foi vítima, né, de um outro parlamentar que disse que iria colocar um cabresto nela, eu acho que em São Paulo. A colega já denunciou, o processo já está no TRE São Paulo, já tem uma denúncia também contra um deputado que ofendeu a vereadora Beni,
né, Brioli, porque nós defendemos que o artigo 326 do Código Eleitoral, que tipifica o crime de violência política contra a mulher, não se restringe ao sexo biológico e abrange o gênero, e aí também incluindo a mulher trans, como é a orientação do STJ, é a orientação de organizações internacionais e uma política afirmativa que deve ser, obviamente, inclusiva. Então, ali, eu chamo a atenção para que vocês vão ter todo o nosso trabalho de representação, um trabalho compartilhado por várias instituições, mas das representações criminais, para verificar o que muitas vezes nós estamos considerando como constranger, humilhar, assediar, perseguir, ameaçar, quais são esses atos, dentre todos, né, que a Elaine e a Bianca falaram aqui, que vocês já conversaram pela manhã, e nós também estamos fazendo um trabalho com os partidos políticos, um trabalho forte, um trabalho muito difícil, porque os partidos políticos ainda têm toda uma estrutura patriarcal e patrimonialista e machista e masculina, então eles detêm todas as regras do jogo e dificultam muito a entrada da mulher. Desde a Lei 14.192, tem dispositivo que deu um prazo de 120 dias para os partidos políticos criarem regras de prevenção e repressão à violência política contra a mulher. O que é prevenção? Prevenção é uma política afirmativa, perene e constante dos partidos políticos que recebem recursos públicos, hoje somente recursos públicos, para essa finalidade. O parágrafo 7º do artigo 17 da Constituição Federal, agora ali estando por força da Lei Complementar 111, determina que 5% do fundo partidário seja destinado para essa política, porque se nós não temos candidaturas avulsas, nós não temos outro tipo de entrada no sistema político representativo, o partido político tem uma função social imensa de garantir praticamente a única porta de entrada das mulheres na política, e, por isso, eles têm que fazer essas políticas afirmativas que estão em toda a legislação nossa, desde a década de 90, e que nós temos tanta dificuldade de implementar. Então, ali no nosso site também tem todo o trabalho feito de recomendação, ofícios e o atual estágio dos partidos políticos no cumprimento, pelo menos formal, né, dessas determinação legal. Como denunciar? No próprio site, nós temos um campo, né, para denúncia, mas quem entrar na página direta da Procuradoria-Geral Eleitoral vai ter aqui esse banner, denuncie aqui. Nós tentamos trabalhar para facilitar o acesso da informação e o encaminhamento quanto antes para um membro do Ministério Público Eleitoral com atribuição. É o Procurador Regional Eleitoral. Ele vai olhar se esse crime é de competência dele, de atribuição dele, ou de outro procurador eleitoral, porque a Justiça Eleitoral ela é bem complexa na sua formação e desenvolvimento, porque é por períodos, e os promotores mudam muito, mas o Procurador Regional Eleitoral tem um em cada estado. Então, denuncie a ele e peça que ele encaminhe para o promotor. Essa denúncia ela recebe um número, chamado manifestação, com um número. Com esse número, vocês vão poder acompanhar até o destino final, porque aí é importante redes de apoio, advogados, todos juntos, porque os membros do Ministério Público Eleitoral têm a obrigação de denunciar, obviamente, mas a sensibilização para a causa, a relevância, a importância, muitas vezes é dada a partir de uma demanda constante da própria sociedade, porque ele é o representante da sociedade. Eu tenho uma representação aqui de um crime de violência política de gênero, o senhor está priorizando, qual que é a situação. Então, quando há mais cobrança, a resposta costuma ser mais rápida. Nós não podemos também fazer uma representação e deixar lá, assim, é óbvio, eu, Raquel Branquinho, estou preocupada com tudo o que está lá no meu acervo, mas o outro também está preocupado com fake news, com não sei o quê. Então, tem vários tipos de demanda, e nós também, como mulheres, como sociedade, e aí as redes de apoio, seja organizações não governamentais, seja a própria OAB, que agora também está entrando nessa causa, né, Bianca? Tem que ir ali e cobrar um resultado, cobrar uma posição. E nós temos que ter um resultado rápido, uma informação. Denunciou, vai instruir o caso, arquivou, e se arquivar ainda tem possibilidade de recurso. Então, por isso, nós temos, ou seja ali dentro, ou seja o denuncie aqui. Temos também um outro canal. Vamos supor que vocês não quiserem entrar na página da Procuradoria-Geral Eleitoral. Nós temos a Sala do Cidadão, que nós até simplificamos o nome, que era um nome comprido, mas para facilitar o acesso, na Sala do Cidadão vai cair direto naquele formulário que a Bianca lá e o Observatório trouxe nesse vídeo institucional, e, a partir desse formulário, vocês vão conseguir fazer o encaminhamento.
das informações, da representação, né? É importante que tenha uma conotação eleitoral ou política, porque é um crime de violência política. Nós já temos os crimes, né, que tutelam a mulher na sua vida privada, que é a Lei Maria da Penha. Infelizmente, o Brasil tem necessidade de ter esse tipo de legislação. Tão violenta é a sociedade contra a mulher. Nós temos o crime de feminicídio, também uma chaga social, mas que a gente tem que enfrentar, e enfrentar é importante que a gente tenha legislação. Nós temos outro tipo de legislações também, né, contra o racismo, mas aqui é político. Então, ou é uma violência contra a candidata e a detentora de mandato eletivo, e aí vai cair no artigo 326b do Código Eleitoral, com todo esse caminho que é possível aqui, seja o site da vice-PGE, da Procuradoria-Geral Eleitoral, seja o banner inicial dessa página, seja o canal de denúncia direto da Sala do Cidadão, ou seja por aplicativo, né, que também tem esse serviço. E também tem esse outro crime, que não é especificamente da Justiça Eleitoral, mas encaminhe por ali, porque é um canal que vai chegar ao Ministério Público Federal, que aí vai ser uma atribuição, um crime federal, caso ocorra. Só mais um minutinho para eu falar sobre... seria uma fala da minha colega, da Natália, que não pôde estar aqui, porque é mãe e está sozinha com seus filhos, e hoje teve que ir lá participar dos eventos dos Dias dos Pais. Então, é muito justificável que a Natália não esteja aqui hoje com a gente. A Natália ia falar sobre quais provas que eu tenho que trazer nesses canais. Primeiro, tudo aquilo que possa ser informação sobre o que está acontecendo. Todos os mecanismos de informação possíveis. Se você tem um áudio, se você tem um vídeo, preserve isso, porque é elemento de prova muito importante. É óbvio que o membro do Ministério Público ele vai ter que fazer, principalmente nessas mídias sociais, nesses tipos de... Porque a lei ela até pune com maior gravidade quando o crime de violência política é praticado pela internet, por mídias ou por meios de comunicação em massa, o que está muito certo, porque a violação e a violência ela ainda é potencializada por meios de comunicação em massa. Mas nós temos que fazer uma prova ali no Ministério Público da cadeia de custódia, do código, de todos esses vídeos, para depois não falarem, né? Que eu tenho uma denúncia daquele parlamentar do Rio que ele está falando que não é aquilo que ele falou. Né? Se eu fosse algo transcrito, ele mudou totalmente a história lá dentro do contexto de defesa dele, que é legítimo, ampla defesa. É legítimo a pessoa se defender com aquilo que ela entende que é necessário. Só que, como foi uma fala da tribuna gravada e transmitida, não tem como mudar a realidade. Não tem como mudar. Se fosse algo que eu estivesse transcrevendo, contando, aí sempre fica aquele discurso de uma fala contra a outra. Então, tragam todos, estejam preocupados. É óbvio que quem sofre uma violência muitas vezes fica abalado, mas, se tiver condições, trazer, junto com essa comunicação, quem viu, onde aconteceu, como aconteceu, se foi pela internet, se foi por alguma rede social, já indicar os caminhos, porque quem sofreu sabe de onde veio essas agressões. Quem vai investigar não tem essa trilha com tanta facilidade. Então, tragam isso, que vai muito ajudar e agregar aí nessas investigações. Então, eu acho que com essas informações aqui, os canais, nós estamos também junto ali com o Observatório, né, com todas as instituições que trabalham nesse tema, focados em tentar implementar o que a legislação já determina há muitos anos, mas a gente não consegue, que é a igualdade de gênero aqui no Brasil. Obrigada, Gabi, obrigada a todos aí. Queria parabenizar todo esse trabalho que está sendo desenvolvido pelo Observatório, pelo grupo, né, de trabalho, e dizer o seguinte, a gente tem a parte criminal, mas tem várias outras questões que podem ser feitas também, que eu gosto muito de trazer. Então, assim, a gente também tem como representar no partido político, na comissão de ética do partido, na comissão de ética da Assembleia Legislativa, da Câmara, no caso de ser parlamentar. A gente tem ação de danos morais, que também é bom doer no bolso. Então, acho que tudo que puder ser feito é importante. E também buscar a imprensa, para buscar apoio, não se colocar numa situação de exposição, né, que possa trazer um problema maior, porque, querendo ou não, é violência. Então, se fortalecer, buscar rede de apoio. E a gente está trabalhando para fortalecer essas redes de apoio, então, com as procuradorias das mulheres nas assembleias legislativas, com as ouvidorias nos tribunais regionais eleitorais, enfim,
para que a gente possa avançar, né, com, inclusive, todos os coletivos, todas as instituições que vêm trabalhando essa pauta. E aí eu queria saber se tem alguém que tem alguma pergunta específica ou que queira fazer uma intervenção, porque aí tem outras participações especiais, mas eu acho que é legal a gente poder ter essa participação da plateia. Quer falar, Izzy? Fica em pé, vem cá. Já. Não pode ainda. Calma, gata. Calma, calma. Se apresenta. Fala para lá, ó. Espera aí, que eu acho que não está ligado. Tá? Não, tá não. Mas não estava bom. Pronto, vai agora. Vê se vai. Alô? Pronto, agora foi. Foi. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Rízia Frois, sou candidata a deputada federal por Minas Gerais. E tudo que vocês falaram, acho que todas nós passamos, eu acho que é o momento da gente reiterar que todas que estamos aqui, nós somos vencedoras. Eu falo que nós estamos numa guerra de Davi contra Golias, e quando a gente começa a incomodar é quando eu acho que a gente está vencendo. Quando tem 1 ano e meio que eu estou na estrada, rodando, e a gente sabe o tanto que isso é difícil para nós mulheres. Não só por todas as questões que já foram faladas, mas principalmente a questão financeira com a gasolina a 7 conto. Né? Então, quando a gente fala que está rodando um estado do tamanho de Minas Gerais, com 853 municípios, que nós, como advogados, sabemos que para você alugar um filme na locadora, você assina um contrato, e para você entrar no partido político é tudo na boca, isso é uma mudança que precisa ser revisada com urgência. Então, a minha pergunta é, eu não sei se entra nessa parte da violência, quando a gente faz a denúncia, Raquel, e você também sempre muito certeira, e o Ministério Público tem feito um papel essencial também, qual que é o procedimento? Nós sabemos da burocracia, nós sabemos das delongas e das demandas que nós temos, e outra questão é o repasse financeiro do partido. Porque, quando a gente fala que eles vão cumprir, a gente ouviu aqui que vários falam que vão cumprir e não cumprem. Existe, eu ouvi, eu não tive tempo de pesquisar, e eu queria saber de você se existe hoje essa regra do repasse de ser feito para a candidatura feminina até o dia 13 de setembro, que foi o que eu ouvi, e se isso é verdade, né, e como que a gente pode fazer. Seriam essas as considerações. Obrigada e boa sorte a todos. Eu vou convidar mais uma pessoa aqui rapidamente. A gente vai fazer uma rodada e depois passa para vocês. Olá, boa tarde. Eu sou Enilde Neres. E eu tenho uma pergunta exatamente sobre financiamento de campanha, né, para mulheres, porque é difícil você fazer campanha sem recursos. Você incentiva a participação feminina, mas, na hora do dinheiro, cadê a participação feminina sendo apoiada? Né? E aí eu tenho uma pergunta. Um partido político, existe o Fundo Mulher, não é? E eu não entrei muito nessa questão, não fui estudar, não deu tempo também, mas eu queria saber o seguinte, é possível o partido político colocar, tem X mulheres candidatas na sua nominata, destinar o recurso Fundo Mulher somente para uma? É possível? Pois possível. Infelizmente. Bianca, quer falar? Posso. Eu vou começar, então, pela resposta para a Enilde, que eu acho que vai pegar um pouco. Né? Existe na Constituição Federal agora, né, com a emenda constitucional 118, então, agora, a obrigatoriedade do repasse de pelo menos 30% do fundo partidário que for utilizado em campanha, porque nós sabemos que o fundo partidário ele serve também para outras coisas. Então, do montante do fundo partidário que for utilizado em campanha, pelo menos 30% tem que ser destinado para candidaturas femininas. O FEFEC, que é completamente utilizado em campanhas eleitorais. Fundo eleitoral, vamos traduzir, por favor, que a galera aqui não domina. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, carinhosamente apelidado de FEFEC, ele todo, integral, é utilizado em campanhas eleitorais e 30% desse recurso também deve ir para campanhas de mulheres. E existe a possibilidade do partido aplicar em uma candidatura apenas. Né? Infelizmente, ou felizmente, enfim, mas existe a autonomia partidária.
e o partido tem autonomia para gerir. A candidatura competitiva é a da deputada federal, que lembramos também aqui, que agora uma coisa muito interessante, que veio também com a emenda, que é a questão do peso 2, né, de mulheres e negros eleitos. Então, o partido vai pensar de onde vem o fundo partidário. O cálculo do fundo partidário é a partir das candidaturas de deputados federais. Então, se ele tiver mais mulheres federais competitivas, é ali que ele vai injetar o dinheiro dele. Porque, se ele pulverizar, né, o recurso, ele pode não fazer nenhum, não eleger ninguém. Então, assim, é complicado, né, é um ponto sensível, a gente sabe que é um ponto que toca muito as campanhas de mulheres, mas a regra é essa, e é assim que é feito, né? E a resolução trouxe, realmente, né, respondendo à primeira pergunta, a resolução do TSE trouxe essa obrigatoriedade desses recursos chegarem até as campanhas das mulheres, até a data limite para a prestação de contas parcial, né? Salvo engano, 13 de setembro. E por que o TSE fez isso? Porque aconteceu, da primeira vez, né, quando o recurso foi repassado, que o dinheiro chegava na véspera da eleição. Ou seja, não adiantava nada. Teve, inclusive, que devolver. Então, é basicamente isso. As questões importante, esse tema é muito importante, porque, na verdade, ele é um tema muito complexo. Porque, de fato, né, não dá para... Os partidos eles querem eleger, e a gente também quer que as mulheres sejam eleitas. E aí, se ele divide, por exemplo, igualmente os seus recursos, ele não vai eleger nenhuma, né? Então, tem uma estratégia, né, para essa distribuição. Mas há uma falta de transparência sobre qual vai ser o critério a ser utilizado, e isso é generalizado. E também há um grande problema para as mulheres, que é a pré-campanha, porque os homens recebem dinheiro para a pré-campanha e as mulheres não recebem nenhum dinheiro na pré-campanha. E a gente vive hoje um momento de pré-campanha que é muito mais flexibilizado do que você pode fazer. Então, você vê aí, né, as campanhas masculinas super na rua e as mulheres não têm dinheiro para fazer, então elas largam muito atrás. Né? Então, tem que esperar esse dinheiro do fundo chegar, que vai chegar quando já está na metade da campanha. Então, não tem como a gente conseguir, de fato, competir de forma igual dessa forma. Né? Então, assim, e quando a gente vai olhar para a questão da distribuição, há uma concentração muito grande. Quando a gente pega os dados da eleição municipal, a concentração é muito grande. Chega para... O percentual é bem... Não chega a 5%. Assim, 5% recebe quase 90% de todos os recursos. Quando a gente vai para uma eleição municipal, que é uma eleição que tem um número de candidaturas maior. Mas, para essa eleição, considerando, inclusive, o que a Bianca trouxe, da alteração da emenda constitucional, mais provável que o dinheiro chegue para as candidatas a federal. E aí tem a questão das dobradas. Então, como estratégia, tem que, né, olhar quem são essas candidatas a federal para poder construir essas dobradas, enfim. Né, e também com os homens, obviamente, porque o importante é que a gente construa, né, candidaturas competitivas e viáveis, né, e que a gente consiga, de fato, eleger mulheres. Eu vou aproveitar para convidar nossas participantes especiais dessa mesa, Lília Fernandes, do Instituto Atual, que é nosso patrocinador também. Vem cá, Lília, por gentileza. Essa mesa e a mesa mas Gabi, dentro? A mesa não terminou, não. Continua. Gabi, eu acho que talvez seria interessante a Raquel responder a questão da denúncia, né? Ah, como claro, perdão, por favor. Por favor. Vai descer, não? Não, não é para descer, não, gente. Não acabou, não. Não descer, não. É para ficar aí. Calma. A mesa não acabou. Falou da outra mesa. É porque aqui é dinâmico, a gente chama, entendeu? Assim, é isso. Tranquilo. Risa, né? A questão financeira é a mais complexa nessas questões de violência, né? Porque também constitui uma violência. Por isso que, se os partidos realmente colocassem nos seus estatutos e materializassem isso, o investimento perene dos 5%, que está lá na Constituição, numa política afirmativa constante, ele já teria, nas épocas das eleições, candidatas, né, mais qualificadas ou mais competitivas. Ele já saberia tudo isso e já teria um investimento, como eles fazem nas candidaturas masculinas. É isso que é a nossa luta, que eles façam uma programação que transcenda a eleição em si, de formação, porque é obrigação constitucional deles. Agora, nós temos aí, hoje em dia, muita cassação de toda a chapa, né? Quando os tribunais estão sendo mais ou menos uniformes a partir de 2018, 2019, do TSE. Então, os regionais, a gente já está tendo muitas decisões de cassar as chapas. Isso é
é bom, embora venha tarde. E o que a Natália ia falar aqui também, que o Ministério Público pode fazer a impugnação ou do registro ou da própria candidatura de alguns partidos que realmente desviem, não apliquem, atrapalhem. Só que aí, com esse curto prazo que a gente tem, né, dessas impugnações, fazer essa prova, né, quando a gente não tem transparência da contabilidade, quando a gente não tem os recursos para as mulheres ainda segregados, de forma separada na contabilidade dos partidos, que isso era essencial. Essencial, já que ele tem que fazer um piso de 30%, agora é obrigação, que pelo menos aquilo ali tivesse de uma forma transparente, porque era muito mais fácil a gente acompanhar. Quanto a essa questão da cota e do financiamento, originariamente, até tinha muitos colegas que eram contra também a candidaturas majoritárias, achava que se fosse voltado só para as proporcionais, o resultado seria melhor. Como teve esse erro, vamos dizer, entre aspas, de foco, de eficiência da legislação, agora a Lei Complementar 111, que vai contar em dobro, os votos... Emenda constitucional. 111, né, a emenda 111, ela está tentando dar um incentivo, porque se, por um lado, ele concentrar só em uma, e como vai ser por questão de votos, o partido pode não ter recursos em dobro, né, que vai ter para candidaturas femininas e negros. Para ficar claro, porque, né, para quem não domina isso, né, porque os 30% da destinação é por conta do percentual mínimo de candidaturas proporcionais, tá? Só que quando isso veio por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí definiu que o percentual da destinação tinha que ser equivalente ao percentual de candidaturas proporcionais, mas não delimitou que fossem destinados esses recursos exclusivamente para as candidaturas proporcionais. O que eu não acho que foi ruim. Por quê? Porque hoje a gente tem 3 governadoras exatamente por causa disso. Porque, por exemplo, as vices, né, que aí a gente viu um monte de vices mulheres, né, exatamente como uma estratégia dos partidos para utilizar esse recurso das mulheres, mas a gente tem hoje 3 mulheres governadoras, sendo 2 que assumiram definitivamente, eram vices por causa disso. E temos também suplentes que estão assumindo aí o Senado também nessa mesma situação. Então, não acho que isso é ruim, mas a gente tem que ampliar o percentual, já que, né, o percentual é equivalente ao mínimo de 30% para as candidaturas proporcionais, então vamos brigar para esse percentual ser maior, porque ele também abarca outras candidaturas que são majoritárias. E aí é a gente fazer esse trabalho com a bancada feminina lá no Congresso, para a gente poder ampliar isso. Lília, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lília Fernandes. E, assim como vocês, eu também estou saindo de trás do balcão para tentar me aproximar dessa comunidade acadêmica. Eu tenho quase 20 anos de TSE. Hoje eu sou assessora no Supremo Tribunal Federal, assessora para assuntos eleitorais e adjacências. Eu queria me apresentar brevemente, porque nós estamos nos colocando como parceiros de vocês também. Eu e a minha sócia, Ingrid Reale, nós estamos fundando o Instituto Atual, que visa justamente a tirar o juridiquês das normas, do direito, e trazer de forma bem objetiva várias... Ingrid, tá? Eu sou mineirinha, tradicional família mineira, então a minha criação foi bem machista, bem tradicional. A Ingrid é paraense. E do Guará. Adoro. Então, assim, somos da carimbó, somos da dança, somos do direito, somos da política, né? Inclusive, eu gosto de dizer assim que trazer um pouquinho de filosofia e mitologia aqui para a gente também raciocinar em cima de quanto que esse machismo está arraigado na nossa sociedade. Então, queria trazer para vocês o mito de Pandora. Pandora foi a primeira mulher, segundo a mitologia grega, né? Porque havia 2 titãs, Prometeu e Epimeteu. Prometeu foi o criador dos homens. Então, Prometeu estava com dó dos homens, porque os animais eram muito superiores em força, agilidade, tinham superpoderes que os homens não tinham. Então, Prometeu ele ousou roubar o fogo do conhecimento de Éfeso e distribuiu aos homens. Zeus, como achou que o conhecimento e a luz era só um privilégio dos deuses, puniu Prometeu, né? E aí, o que ele fez? Falou, Éfeso, já que você foi desatento, permitiu que o fogo fosse roubado, você e Atena vão criar a primeira mulher, que foi Pandora. E essa primeira mulher foi uma mulher muito bem aquinhoada, com todas as graças, beleza, sensibilidade.
Só que junto com ela, e curiosidade, né? Quem de nós? Nunca. Então, junto com ela, veio uma caixa e Deus falou, olha, você vai ter o privilégio de lá de viver junto aos homens, porém você vai carregar essa caixa, só que você não pode abri-la. Mas assim como Eva, Pandora desobedeceu e abriu, e de dentro dessa caixa saíram todos os males da humanidade. Então, e essa mitologia mostra como nós, mulheres, somos destinatárias de sermos desobedientes, Eva e Pandora. Só que foram saindo os males da guerra, do ódio, né, da desesperança, da fome. E a última, ela se arrependeu e fechou a caixa, e sobrou a esperança. Então, eu queria trazer esse mito para vocês, para dizer que nós, mulheres, trazemos conosco a esperança. Porque nós estamos, sim, vivendo um mundo de muita guerra psicológica, emocional. Queria agradecer todas aqui. Eu estou saindo do balcão, então eu vejo muito, doutora Gabriela, milhões de sustentações orais maravilhosas que ela faz lá no TSE. Mas, enfim, como o nosso tempo é bem curto, tá? Eu queria também dizer que nós estamos celebrando 90 anos do nosso primeiro Código Eleitoral, que foi de 1932. E nesse Código Eleitoral de 32, pela primeira vez, foi permitido o voto feminino. E de lá para cá, nós tivemos apenas 8 governadoras, né, o que é um número muito baixo. E eu queria trazer uma curiosidade, que a primeira prefeita eleita no nosso país foi Alzira Soriano, antes do Código. Ela foi eleita porque hoje nós temos uma legislação eleitoral que ela é nacional, que é o Código Eleitoral, a Lei 9.504, a Lei de Inelegibilidades, assim, é uma colcha de retalhos legislativa, né? Então, para quem atua no eleitoral, sabe como é difícil sistematizar e entender essas regras. Mas, então, a Alzira Soriano, que foi eleita a primeira prefeita no Nordeste, no município de Lages, e falando de violência política, né, ela sofreu muito assédio. Disseram que ela tinha um caso com o governador e que, por ela ser uma mulher pública, ela seria uma prostituta. Então, toda violência que é dirigida contra nós nunca é no plano ideológico. É sobre a nossa roupa, nosso estado civil, nosso peso, a nossa cor, o nosso gênero. Não é um debate de ideias. Os homens discutem ideias, mas quando se dirigem a nós, é sobre essas condições. E sempre no sentido pejorativo. Que bom que nós temos hoje um nome para isso, porque só quando a gente tem um nome, a gente sabe como agir, que é a violência política contra as mulheres. Bom, eu queria trazer um pouquinho dos desafios, né? Todos vocês sabem, mas temos 32 partidos políticos registrados no TSE. Desses, apenas 5 são presididos por mulheres. E, segundo estudos, 80% dos dirigentes partidários também são do sexo masculino. Tivemos uma consulta belíssima da ministra Rosa Weber, no sentido de impulsionar esses 30% que hoje são de cotas de registro, que também haja cotas para dirigentes partidárias no âmbito do interno. Então, gente, o que vocês, como candidatas, têm que superar, e não só na época eleitoral, mas assim, em caráter contínuo, é realmente essa busca de espaço intrapartidária. Isso é um trabalho contínuo, né? Então, como as queridas palestrantes falaram, hoje existe uma previsão constitucional, na emenda constitucional número 117, do percentual mínimo de 5% para o incentivo e educação da participação feminina, isso do fundo partidário, e também de 30% do fundo eleitoral. Tá? Mas o que eu venho trazer para vocês ninguém gosta de falar de sistema proporcional. Não é cálculo. Nem a gente que é especialista não gosta de falar nisso. Não quero saber o que é quociente eleitoral, partidário. Mas eu queria trazer, nesses breves 5 minutos, que já devem ter até passado, então eu vou acelerar, precisamos fazer, meninas, campanhas efetivas. Primeiramente, registro de candidatura tem que ser instruído com a autorização de que vocês realmente foram escolhidas de convenção. Essa era a primeira fraude que havia nos registros. As candidatas eram levadas, mas elas não tinham nem autorizado a candidatura. E a candidatura tem que ser forte. Por quê? O quociente eleitoral ele é a primeira cláusula de desempenho que um partido tem que ter para conseguir uma vaga na Casa Legislativa. Então, vou trazer números para vocês. Em 2018, aqui no DF, nós temos 8 vagas na Câmara dos Deputados, certo? Sabemos que é de 8 a 70. O Distrito Federal tem 8, São Paulo, que é o que tem mais vagas, tem 70 vagas.
Então, aqui, em 2018, tivemos 1,5 milhão de votos válidos distribuídos por 8 vagas. Então, o quociente eleitoral aqui foi 80 mil. Então, o partido tinha que ter um desempenho de 80 mil para ter uma vaga. Mas não bastasse isso, vocês têm que conseguir 10% desse percentual para conseguirem também a vaga. Isso porque teve uma reforma do Código Eleitoral que fala do desempenho individual. Tá? Então, para conseguir uma vaga, a pessoa precisava ter 18 mil votos. Então, vocês precisam pensar em 18 mil votos, em se tratando de Congresso Nacional, Câmara. Em se tratando de Câmara Distrital, o quociente eleitoral aqui foi mais ou menos 60 mil, então, o desempenho individual de vocês tem que ser de 6 mil votos. E traz o último dado para eu encerrar, Gabriela, me desculpa, só para vocês verem como é que nós temos uma cultura personalista no nosso país, a cultura política. Tá? Em 2018, para deputado federal, 90 milhões de votos foram nominais, contra 7 milhões de legenda. Ou seja, 90 milhões de eleitores quiseram votar em alguém. Né? Apenas 7 milhões votaram na legenda. E, para deputado distrital, 1,4 milhão de votos foram nominais e apenas 81 mil votos foram de legenda. Então, eu desejo muito sucesso, que a campanha de vocês se traduza em muitos votos, em muita representatividade. Então... Juliana Sesconeto, representando a comissão do TSE Participa Mulher, minha amiga querida. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Juliana, do TSE, amiga da Gabi, amiga dessas queridas também. Muito obrigada, Gabi, pelo convite. Muito obrigada, Bi. Elaine, parabéns, doutora Raquel também. Eu sou servidora do TSE há 15 anos, sou membro fundadora da Comissão TSE Mulheres e estou aí estamos juntas, né, nessa luta por mais mulheres na política, mais mulheres ocupando espaços de poder. E o TSE não podia estar fora dessa festa aqui. Né? Eu falei para a Gabi, falei para a Bianca, falei assim, o TSE não pode ficar de fora. O TSE, que é a casa, né, que representa a justiça eleitoral, né, que tem que dar à justiça eleitoral concretude à democracia, a gente tem que estar firmes, né, e fortes sempre nessa luta. Né? A gente não existe uma democracia real se a gente não tem uma representatividade diversa, plural. Né? A nossa sociedade é diversa, as pessoas são diferentes das outras, então não há como, não é só por conta de um percentual de quantidade, né? Não é só porque somos 52% dos eleitores e eleitoras. É por conta de uma questão de qualidade democrática, né? É isso que a gente busca, que é um crescimento para todos e para todas. E aí, dentro dessa perspectiva, a minha fala, que também é só de 5 minutos, eu vou ser bem rápida, bem breve, eu quero trazer para vocês, reforçar. Eu até mandei um videozinho, só que por conta da minha confirmação em cima da hora, a gente sabe, né? A gente está lá em ano de eleição e estamos, inclusive, em mudança de gestão. A gente está correndo contra o tempo, com muitas demandas de confirmação em cima da hora. Eu preparei um videozinho, vai ser encaminhado para vocês depois, trazendo alguns caminhos de denúncia, como a doutora Raquel colocou. A gente fez, o Ministério Público com o TSE fez um protocolo junto para a gente colocar na nossa página, como vocês viram no nosso site, no nosso vídeo institucional, a gente colocou na página do TSE aquele campo, aquele botão que vai direto para a página do Ministério Público para denunciar também. Então, na página do TSE, no canto inferior esquerdo, como vocês viram no nosso site, está lá também para vocês denunciarem, já cai direto no Ministério Público, que é o órgão competente para poder fazer, né, todos os procedimentos, né, o órgão competente constitucional para dar prosseguimento às denúncias de violência política de gênero, e também no site dos regionais, também tem esse mesmo botão. E aí eu queria trazer aqui uma novidade que a gente está trabalhando, eu na comissão, a ministra Maria Cláudia, toda a equipe do TSE. Eu acho que talvez seja de conhecimento de algumas de vocês e de alguns de vocês que o TSE tem firmado parcerias diversas com todas as plataformas digitais no campo de enfrentamento à desinformação. E a gente tem, no site do TSE, um campo para fazer uma denúncia
tanto para questões de discursos de desinformação voltados para a legitimidade do pleito e também discursos de ódio. Essa semana, a gente conseguiu, então eu estou trazendo aqui a notícia em primeira mão, a gente fez no nosso site, a gente colocou também um campo de denúncia de violência política de gênero, quando aquelas postagens, isso só fazendo uma retrospectiva, a gente, nessas parcerias que a gente fez com as plataformas, a gente tem ali um trabalho que é extrajudicial. Então, é importante que vocês saibam, né, que não pode deixar de fazer a denúncia no site do Ministério Público, de buscar uma persecução penal própria, mas a gente também tem um campo de uma possibilidade de buscar, junto às plataformas digitais, a retirada de determinados conteúdos que são ofensivos e que violem as regras daquelas plataformas. Dentro dessa perspectiva, que é uma parceria com as plataformas digitais, a gente faz acelerar esse processo. Né? A gente, ao invés de você entrar lá, por exemplo, no Instagram, no Facebook ou no Twitter, e fazer uma denúncia na própria plataforma, a gente tem um campo no próprio site do TSE para fazer essa denúncia, e, pela parceria que a gente tem um caminho mais célere com as plataformas para tratamento dessa denúncia. E, nesse caminho mais célere, eles vão avaliar se aquilo realmente viola as políticas internas deles, para poder fazer ou tampar aquele post ou retirar aquele post, em última análise, conservando, claro, aquela prova, porque é importante, como a doutora Raquel colocou antes, ter todos esses instrumentos, né, para poder depois fazer uma denúncia e ter possibilidade de visualizar ainda esses posts, né, a gente faz, e a própria plataforma tem uma forma de custodiar esse documento, que talvez, se for o caso, de ser retirado. Então, vocês estão tendo essa notícia em primeira mão, a gente conseguiu colocar isso lá no site. A gente sabe que a violência política de gênero afeta a violência política como um todo, né? Nós mulheres somos mais afetadas, e a gente tem que buscar meios, formas de limitar, de mitigar e de até eliminar isso, porque realmente é isso que afasta as mulheres de espaço de poder. Eu não estou no campo da política propriamente dito, estrito senso, né, como parlamento, como mandatária ou como candidata, mas a gente sofre encargos de poder, no espaço de poder, aí dentro de uma estrutura hierarquizada do judiciário. Eu, que entrei no TSE com 20 e poucos anos, estou lá há 15 anos, ocupo cargo de gestão, cargo alto de gestão, e a gente sofre diariamente violências. E isso a gente tem que ter meios, mecanismos de se fortalecer, de nos unir, de buscar formas, e a gente vê esse evento, né, toda a sociedade civil, organizações da sociedade civil, instituições públicas, academia, todo mundo se unindo para combater isso, né, porque a gente sabe que a violência, a maior vítima de violência política de gênero, de violência política contra a mulher, não é a mulher, é a própria democracia. E a gente tem que estar junto para poder fortalecer a democracia, e a gente só consegue se a gente conseguir eliminar todas essas questões que afastam as mulheres desses espaços de poder. É isso que eu queria trazer inicialmente. Parabéns pelo evento. Quero agradecer, Raquel, Bianca, Elaine. Eu quero que vocês venham aqui para baixo, porque a gente vai fazer uma dinâmica aqui agora. Depois. Vem. Depois. Obrigada. A gente vai fazer uma dinâmica aqui, depois elas sobem para tirar a foto no intervalo. Vamos. Vocês podem preparar a música, a gente fica de pé todo mundo. A gente falou tanto de violência, né? Tanta coisa ruim, como é difícil, a gente tem que resgatar agora a nossa coragem, né? A nossa força. Então, eu peço que todo mundo dê as mãos aqui, vocês também vão dar as mãos aqui com a gente. Vamos aproveitar que a gente está na frente aqui, a gente faz o círculo aqui da frente, que é o que dá. E aí pode soltar a música, todo mundo fecha o olho. Sou forte, sou grande, sou do tamanho do medo. Sou forte, sou grande, sou do tamanho do medo. Aqui não me dói nada. Aqui não passa nada. Sou forte, sou grande, sou do tamanho do medo.
Sou forte, sou grande, sou do tamanho do medo. Aqui não me dói nada. Aqui não passa nada. O medo não me leva a nada. Só bate numa porta fechada. Eu vou subindo a ladeira e eu levo uma vida inteira sozinha pela madrugada, de peito aberto nessa estrada. Eu vou seguindo a lua cheia e eu miro sempre a minha sorte. E sou forte, sou grande, sou do tamanho do medo. Sou forte, sou grande, sou do tamanho do medo. Aqui não me dói nada. Aqui não passa nada. Bora, gente! Energia! Sou forte, sou grande, sou do tamanho do medo. A gente vai fazer um intervalo de 10 minutos cravado no relógio, porque a gente tem que voltar com gestão de crise, depois tem dialogando com o eleitorado. Tá? Coffee break aqui embaixo. 10 minutinhos. Bora, galera! Você difamar uma candidata, atribuindo a ela fato ofensivo à sua reputação, é uma das formas de violência contra a mulher. Essa prática precisa ter fim. Denuncie.